Nossa vida, geralmente, ela acontece no automático. A gente faz tudo no automático. Levanta, toma café da manhã e vai fazendo as coisas. Faz uma coisa aqui, ajeita a casa ali, faz o almoço. Depois do almoço, a gente faz alguma coisa, arruma a cozinha e vai fazendo tudo no automático. Nada é planejado, não temos uma planilha, não temos uma agenda. É tudo no automático. Quando chega ao final do dia, você para e pensa, gente, mas eu não fiz nada. Eu fiz tudo menos o que eu precisava fazer. Tinha algo muito importante que eu precisava fazer, inclusive quem trabalha, né, em casa, quem empreende em casa, muitas vezes tem muitas coisas importantes que não poderia deixar de ser feita. Porém, no automático do dia a dia, a gente acaba não fazendo aquilo que precisava ser feito. Vamos levando, fazendo as tarefas da casa, né, no automático, e o principal que deveríamos focar, a gente deixa por fazer. Vai protelando, amanhã eu faço, depois eu faço, e nunca é feito. Então, se você está aqui, se você chegou até aqui, eu vou te ajudar com um planejamento. E eu não estou falando de planilhas difíceis, complicadas, não. Eu estou falando de um planejamento simples que você vai começar a fazer para funcionar o seu dia, ter melhor proveito do seu dia. Eu tô aqui com um caderno na minha frente, que é o que eu faço. Primeira coisa que eu fiz foi pensar o que eu tenho que fazer no meu trabalho. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma marca de mesa posta, hoje eu tenho 3 canais no YouTube, um já monetizado, 2 em crescimento. Eu preciso criar conteúdo para essas plataformas. Além de criar conteúdo para essas plataformas, eu preciso produzir as peças, porque eu tenho uma marca também de mesa posta, uma marca de produtos físicos, então eu preciso produzir as peças, eu preciso fotografar, eu preciso divulgar no meu Instagram para eu vender. Então eu tenho prioridades e eu coloco no papel, no caderno. O primeiro conselho que eu dou é tenha um caderno e deixe esse caderno de fácil acesso, deixe esse caderno em cima da mesa, em um lugar de fácil acesso, e o caderno e uma caneta. Sempre que você tiver uma ideia, por exemplo, se você trabalha com conteúdo, se você trabalha com a internet, precisa gravar conteúdo, às vezes a gente está lavando louça e dá uma ideia na cabeça, vem na mente uma ideia de criar um tipo de conteúdo naquele nosso nicho. Então, se você não anotar, você vai esquecer. Então, tenha sempre um caderno à mão. E nesse mesmo caderno, eu separo uma parte para anotações de ideias, né? No meu caso, eu tenho 3 canais e mais o Instagram. Então, eu separo ali, tem um grupinho de folhas para cada um. Eu tô fazendo, e a outra metade do caderno é o planejamento do que eu preciso fazer naquele dia. Então, eu tô fazendo alguma coisa e me vem na mente, nossa, eu podia gravar tal conteúdo pro meu Instagram, por exemplo, da minha marca. Então, eu venho lá na página, na parte da minha marca, anoto a ideia que eu tive e vou anotando. Tudo que eu vou tendo de ideias, eu vou anotando ali em cada um, sabe? Separadinho em cada um. E um dia da semana, geralmente no domingo, eu tiro para fazer o planejamento do que eu vou fazer ao longo da semana. Quais são as tarefas que eu vou fazer? Primeira coisa é entender o que é a sua empresa. No meu caso, como eu já falei, no meu caso, eu tenho como trabalho mesmo, eu tenho os meus canais que eu preciso desenvolver, principalmente o canal que já é monetizado, eu preciso criar conteúdo para lá, e a minha marca, que é a marca de mesa posta. Lá eu vendo produtos e vendo também o curso ensinando a fazer as peças. Então eu tenho esses meus trabalhos que já são trabalhos meus mesmo, que eu preciso desenvolver eles. Então eu venho e coloco. Segunda, eu preciso gravar para qual canal? Cada dia da semana eu vou fazer para um diferente, vou postar para um diferente, para não sobrecarregar um dia só. Então, por exemplo, segunda eu vou fazer para o meu Mágico Mundo. Então eu vou lá, coloco. Segunda, gravar conteúdo para o meu Mágico Mundo.
Todos os dias eu preciso gravar conteúdo para o Instagram, gravar stories, eu preciso tirar foto, tenho que produzir as minhas encomendas para enviar para cliente. Então eu anoto tudo o que eu tenho que fazer na segunda. Aí eu viro para terça eu tenho que fazer tal coisa, criar conteúdo para outro canal. Eu tenho que fazer uma ação de vendas para o meu curso. Então eu anoto tudo os dias da semana. E assim que eu levanto, e um hábito que eu tenho que me ajuda muito a concentrar nas coisas que eu preciso fazer, que é levantar. A primeira coisa que eu faço, como meu filho estuda de manhã, eu levanto, ajeito as coisas, ajeito o café da manhã, as coisas para ele ir para a escola, levo ele na escola e volto. E aí quando eu volto, eu preparo meu café da manhã, sento na mesa, assim, sem mexer, inclusive sem mexer em telefone, de preferência, só se eu tiver, assim, com muita coisa para olhar, com muita notificação, coisa importante, alguma aluna quer falar comigo, aí eu dou uma olhada, mas eu evito o máximo olhar de manhã. Então eu volto, tomo meu café, sento, tomo meu café da manhã, arrumadinho, bonitinho, tranquila, e termino de tomar meu café da manhã e vou fazer meditação. Para mim é muito importante. E eu faço meditação guiada. Hoje eu já consigo fazer sozinha, mas quando eu ainda não conseguia, tem muitas meditações guiadas aqui no YouTube, sabe? São meditações, tem longas e tem meditações curtas, de 15 minutos, 20 minutos, que faz total diferença. Então eu gosto muito de fazer meditação para acalmar a mente, meditação para concentração, e tem tudo aqui no YouTube mesmo. Então eu faço a meditação e aí eu começo meu dia. Eu venho, abro o meu caderno na página de segunda-feira. Se eu tiver na segunda, né? Abro a minha página de segunda-feira e venho lá e olho o que tem a minha lista das prioridades da minha empresa que eu tenho que fazer. E aí, ali dentro, eu não costumo colocar horário. Se você trabalha bem com essa questão de horário, coloca um horário estipulado para cada tarefa. Eu não coloco um horário estipulado para cada tarefa, mas eu tenho todas ali anotadas. Então, o que eu vou fazendo? Eu vejo ali o que dá para eu fazer pela manhã, vou lá, faço. Se for para gravar um vídeo, gravar um conteúdo, eu vou lá, gravo esse conteúdo, venho aqui e risco da minha lista. Aí eu preciso cuidar da casa, eu tenho alguma tarefa da casa para fazer, eu vou lá e faço essa tarefa da casa, mas eu volto aqui no caderno para ver o que tem que fazer mais. Eu deixo esse caderno à vista, tô sempre atenta em voltar aqui no caderno e olhar como que tá as minhas tarefas do dia, porque no decorrer desse dia eu preciso dar conta dessas tarefas, entende? Aí eu vou anotando, ou vou riscando, ou vou dando um ok na frente. E quando chega no final do dia, geralmente eu consigo colocar todas essas tarefas em prática. Porque quando você não tem essa tarefa anotada, ela tá só em mente, você acaba protelando, deixando para outro dia. Você vai procrastinando. Às vezes o telefone mesmo, você tá aqui rolando o feed aqui, você perde muito tempo. E aí quando você vai ver, nossa, mas eu tenho que fazer almoço, e eu não fiz almoço ainda. E você não fez nada na manhã, você ficou protelando, ficou procrastinando, fez outras coisas que não tinha tanta importância, que poderia ser deixada. E o seu trabalho, que é a sua fonte de renda, tá ficando parada, entendeu? Então, a minha dica para você é essa. Foque. Claro que aqui eu falo para mães, eu falo para empreendedoras, mães empreendedoras como eu. Então eu entendo que a gente tem muita tarefa no decorrer do dia, é uma demanda muito grande, muitas coisas que a gente tem que fazer. Só que a gente tem que entender que nós temos uma empresa. E se a gente não ver a nossa empresa como uma empresa, como um negócio, isso não vai dar certo. Se você colocar todas as tarefas de casa na frente, seu negócio nunca vai dar certo, nunca vai sair do papel. Não é fácil, é muito difícil conciliar as duas coisas. Mas se você quer estar em casa e ter uma renda extra, você precisa entender que você vai ter que deixar algumas coisas de lado. Ou então se organizar, sabe? No meu caso é bem tranquilo, porque eu moro em apartamento. Apartamento é pequeno, é mais tranquilo de organizar. Então eu tenho uma rotina de organizar, sabe? Tem dia para lavar banheiro, tem dia para dar faxina na cozinha. Eu tenho dia organizado para tudo. Nem sempre eu vou seguir, mas eu tento ao máximo. Tenho dia de lavar roupa, tenho dia para fazer cada coisa, sabe? Por exemplo, tem dia da semana que eu tiro só para gravar conteúdo. Eu vou lá e gravo um tanto de vídeo. Eu trabalho com mesa posta. Tem dia que eu vou lá, tiro todas as louças e
faço, a minha sala fica lotada de louça, espalhada de itens de mesa posta, de decoração, fica uma bagunça. Mas aí aquele dia é exclusivo para isso. E aí eu vou lá e faço todas as fotos, vídeos que eu preciso e até nisso eu anoto. Eu vou gravar hoje conteúdo para quê? Se eu for gravar conteúdo, por exemplo, para postar em marketplace de venda das peças, então eu já vou tirando as fotos na sequência que eu sei que eu vou precisar postar no marketplace. Se eu vou gravar conteúdo para o Instagram, eu já penso ali o que eu vou gravar. Eu vou tirar fotos para fazer um carrossel, por exemplo, já aproveito com aquelas mesmas peças, eu já faço um vídeo, às vezes eu faço mais de um vídeo, eu faço vídeo de um ângulo, vídeo de outro, vídeo montando, vídeo às vezes desfazendo, eu vou fazendo vários vídeos. E aí eu venho no caderno e anoto os dias, eu coloco o título daquele vídeo que vai ser lançado. Então eu vou criando um acervo, né, de conteúdos. E aí no decorrer da semana, às vezes eu não tenho tempo para parar para gravar. Então eu venho na minha galeria, eu vou lá no meu acervo e pego, venho no meu caderno, vejo o que eu anotei, as observações que eu tive naquele dia, o que eu estava pensando em fazer com aquele certo vídeo. E aí eu vou e consigo no dia, às vezes eu não tenho tempo de criar um repertório, mas está anotado. Porque o dia que eu parei para pensar nisso, eu anotei. Então depois eu vou ter esse acervo para eu trabalhar, se eu não tiver tempo. E isso ajuda muito, sabe? Para eu não ter que ficar... Se você fica todo dia pensando no que vai fazer naquele dia, não vai fluir. Vai dar mais trabalho, você vai perder mais tempo. Quando você foca nisso, você tira um dia para fazer todo esse planejamento, você vai perder só aquele dia para isso. Mas nos outros dias, é só você abrir o caderno, vai estar tudo aqui. É só você pôr em prática, é só você planejar isso. Algumas redes sociais, por exemplo, no Instagram, eu consigo, no dia que eu faço as gravações, eu já consigo lançar elas e programar o dia. Às vezes eu faço programação de 5 dias direto, já aconteceu de fazer programação de 10 dias direto. Eu já vou gravando ali, sabe? Gravando Reels, postando fotos, só que eu não posto no dia. Eu programo para elas subirem no dia e eu consigo programar dia, horário, eu consigo programar tudo direitinho. E as coisas vão fluindo, sabe? Não é fácil, mas é possível e fica mais leve. Quando a gente programa assim, as coisas ficam mais leves e acontece. Você vê o resultado acontecendo. Porque quem trabalha, principalmente quem trabalha home office, né, trabalha pela internet, se você não tiver essa disciplina e não fizer todos os dias, você não vai ver resultado, as coisas não vão acontecer, porque nada acontece do dia para a noite, nada é um passo de mágica e nada vai acontecer, por exemplo, eu preciso postar no Instagram, aí eu vou lá e posto um dia, fico uma semana sem postar, fico 10 dias sem postar, não vai fluir. Ou você tenha isso como um trabalho, faz todos os dias, ou você não vai ter resultado. E aí você vai falar, isso não é para mim. Não, isso é para você. Você que ainda não entendeu que você precisa ter isso como um trabalho. Se você trabalhasse fora, trabalhasse para outra pessoa, você teria que ter... Se você trabalhasse para outra pessoa, você teria que ter o compromisso de levantar todo dia, de fazer aquilo para aquela pessoa, para aquela empresa. Então, tenha em mente que você também é uma empresa. Você está trabalhando para você, mas você tem que trabalhar. Então, não tem escolha. Então é isso, eu espero que tenha ajudado, as minhas dicas aqui tenham ajudado. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no canal, porque eu sempre trago dicas aqui para mães e empreendedoras. Já deixa o like aqui no vídeo, que é muito importante, e comenta o que você achou desse vídeo, se tem algum tema, se você ficou com alguma dúvida, qual é a dor que você tem, eu falo que a gente, juntas, a gente consegue uma segurar na mão da outra e a jornada, né, fica mais leve. Então é isso, até o próximo vídeo. Beijo!